no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 31 até o 37. Deus, nós oramos nessa noite suplicando graça, unção do Teu Espírito Santo, para compreendermos, para retermos, para praticarmos a Tua palavra. Deus, a nossa oração essa noite é que possamos avançar para cada vez mais perto do Senhor, para aquele lugar de intimidade, para aquele lugar de uma comunhão mais profunda. Pai, nós queremos crescer em santificação, nós queremos crescer em consagração, e nós suplicamos que, de fato, o Senhor possa nos tocar com graça, de uma forma especial nessa noite. Nós pedimos mais uma vez para receber do Senhor não só o entendimento dos princípios do reino, não só a correção, o encorajamento da palavra, mas aquele Teu toque, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, a nossa mente, e traga, ó Deus, um nível mais profundo de despertamento no coração de cada um de nós. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê e concorda, diga amém. Evangelho de João, capítulo 19, então vamos ler aí do 31 ao 37. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele, com Jesus, tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Há muitos anos atrás, eu não sei dizer quanto tempo, mas eu me lembro quando ainda criança, de saber que na rotina de casa, todo sábado pela manhã, meu pai, com certeza, tinha o horário certo de parar o que estava fazendo, ligar a televisão, e eu me lembro que meu pai, todo sábado pela manhã, ouvia a mensagem de um pregador norte-americano chamado Jimmy Swaggart. Eu me lembro de uma palavra em específica, muitas vezes a gente acabava ali escutando junto, e eu me lembro de uma mensagem específica que ele pregou, não me lembro da mensagem em si ou dos detalhes da mensagem, mas eu lembro dele ler esse texto, e eu lembro dele fazer menção a um detalhe, de que quando o Senhor Jesus é furado ao lado com a lança, a Bíblia diz que dele saiu sangue e água. Você pode repetir isso comigo? Diga: sangue e água. E aqui, querido, sem querer entrar no mérito da questão, de como, dentro das explicações aí da biologia, quando a pessoa morre, o sangue, na sua grande parte, é água, ele vai mudando a sua aparência, a sua composição. Eu quero me deter aqui ao aspecto espiritual. Eu não creio que esse detalhe esteja registrado na Bíblia à toa, porque nada está nas Escrituras à toa. Em Romanos 15:4, a Bíblia diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Amém? E eu não me lembro dos detalhes da mensagem, mais ou menos em que direção ele foi, mas alguma coisa deve ter ficado, porque em toda a minha caminhada cristã, eu lembro que esse texto me chamava a atenção, e eu dizia: existe algo especial no fato de que do lado do Senhor Jesus saiu sangue e água. E Deus começou a ministrar ao meu coração a razão pela qual João narra esse detalhe. Aliás, de todos os evangelistas, ele é o único que menciona esse detalhe. Nós sabemos que não era possível mencionar tudo o que aconteceu. O próprio João diz só dos milagres que Jesus operou. Se fossem registrados todos os milagres, João diz: eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele diz: mas estes foram registrados para que creais. E cada um dos evangelistas tem de Deus uma direção específica, pela qual eles selecionaram aquilo que seria contado, o que o Senhor Jesus falou, o que o Senhor Jesus fez e o que fizeram com ele.
Mas é interessante que o mesmo João, que nesse seu evangelho relata o fato de que do lado do Senhor Jesus, quando ele foi furado, saiu sangue e água, ele também escreve na sua primeira epístola, e se você puder, abra lá comigo, primeira epístola de João, no capítulo 5, ele volta a falar novamente, eu quero ler do versículo 6 até o 8. O apóstolo João diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, nem todas as versões têm esse detalhe agora. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Algumas versões, eles não mencionam o testemunho do céu e nem a distinção da terra, e falam logo: há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Independente, querido, dessa versão que, na minha versão atualizada, está entre colchetes, significa que não está em todos os manuscritos. Tem como voltar ao versículo 7? Eu creio que aqui é a versão revisada. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Muitas versões vão só aí. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, esses três concordam. Quando nós temos um texto, ampliado como esse, entre colchetes, significa que ele não consta em todos os manuscritos. Está em alguns, mas não em todos. Então já se coloca entre colchetes, dizendo: há a probabilidade de que talvez essa parte a gente não consiga autenticar como as demais. Mas mesmo você passando por cima disso, eu não quero entrar nessa discussão aqui agora, João está falando de maneira muito clara sobre a importância de entendermos não só o sangue, mas a questão da água. E eu acredito, querido, que para nós vivemos a vida cristã hoje da maneira como Deus espera que vivamos, nós precisamos entender toda uma progressão da revelação que Deus vem construindo através da sua palavra ao longo dos anos. A gente sempre repete isso aqui: não vivemos o modelo literal do Velho Testamento. Não sacrificamos animais, deixamos de fazer muitas coisas da lei, não porque ela tenha sido revogada, mas porque o Senhor Jesus, ele diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 10, no versículo 1, que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então entendemos que o Velho Testamento, no mínimo, ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. E algo interessante, querido, a ser percebido, é que no Velho Testamento existiam dois elementos de purificação: o sangue e a água. Eu quero ler bastante versículos aqui essa noite e tentar te mostrar desde o Velho Testamento como a água atuava como um elemento de purificação dentro de um contexto específico, para que a gente entenda o que isso significa para nós hoje no Novo Testamento. Quando João registra esse detalhe, olha, não saiu só sangue, porque sempre que a gente pensa no que Jesus veio fazer por nós, na santificação, na questão dos pecados, nós vamos pensar no sangue de Jesus. Em Efésios 1,7, a Bíblia diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, nós precisamos entender também essa questão que diz respeito à água. Eu creio que João é o instrumento de Deus para transportar essa ideia e esse conceito dentro da visão do Novo Testamento, da importância da água, assim como da do sangue, na questão da nossa santificação. Então, eu queria que você voltasse um pouquinho aí comigo para o livro de Hebreus, no capítulo 10, e que você veja essa figura. Assim como no Velho Testamento havia o sangue e a água como elementos de purificação, no Novo Testamento os dois elementos perduram. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o 22. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Diga comigo: pelo sangue de Jesus. Ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Diga comigo: lavado o corpo com água pura. Eu fico observando, querido, eu acho
assim tão importante que a gente entenda a progressão da revelação de Deus através da sua palavra. No Velho Testamento, toda a questão de pecado se tratava com sangue. Mas existia um outro tipo de obstáculo na relação do homem com Deus, que limitava a sua relação com Deus, que não era apenas a questão do pecado, era o que Deus definiu como impurezas, ou dependendo da tradução, dependendo da versão, como imundície. E se por um lado o pecado era tratado com sangue, por outro lado a questão das impurezas ou da imundície era tratada com água. O pecado, querido, é sempre voluntário, ainda que alguém no calor da paixão, tenha se deixado levar pela tentação, tenha sido seduzido pelo inimigo, nós sabemos que o pecado é algo consciente. Quem peca sabe que está pecando, sabe o que está fazendo. Agora, a questão das impurezas nem sempre era consciente. Em alguns momentos poderia ser consciente, em outros poderia ser inconsciente, ou eu até prefiro definir, em alguns momentos algo voluntário, em outros até involuntário. E assim como o sangue tratava a questão do pecado, a água tratava a questão das impurezas. E quando você vê, querido, já na entrada do Novo Testamento, nos Evangelhos, por exemplo, você percebe que o Senhor Jesus, enquanto estava ali no seu ministério aos judeus, você percebe na reação deles a maneira como eles valorizavam essa questão da purificação mediante a água. Por exemplo, você deve se lembrar em João capítulo 2, lá no versículo 6, quando a Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. A Bíblia diz, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Metreta era 40 litros, então ele está dizendo cada uma delas de 80 a 120 litros. Estavam ali para quê? Para as purificações. Enchiam de água, eles usavam a água para o ritual de purificação, os banhos, abluções, lavar as mãos e coisas do gênero. No Evangelho de João, no capítulo 3, eu vou citar alguns textos rápidos, se você quiser pode anotar, a menos que você seja rápido aí de endereço. Em João 3, de 22 a 26, a Bíblia diz assim, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Nós vemos que essa conversa, a discussão que se levanta sobre purificação, vem em contexto, tanto João como Jesus estão batizando. O batismo que está sendo praticado, querido, foi chamado por Paulo depois de um batismo de arrependimento. Quando Paulo prega o evangelho em Éfeso, e ele descobre que algumas pessoas estavam ali e tinham experimentado o batismo de João, ele diz, olha, isso era um batismo de arrependimento. E diz, o que nós fazemos tem um outro sentido, um outro significado. Quer dizer, o que estava sendo explorado naquela mensagem de arrependimento era a ideia forte que todos tinham do conceito de purificação pela água. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, de 2 a 4, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. A preocupação deles, querido, não era só a questão da higiene, de se comportarem assiduamente. Essa aspersão com água quando voltavam de um lugar público é porque eles entendiam que o contato com os judeus, com os não-judeus, os gentios, traziam para eles a questão de impureza, e impureza se resolvia com a água. Durante muito tempo, querido, isso é parte de um ritual estabelecido pela lei de Moisés. E eu creio que é importante entender como essa mentalidade já era forte nele, para que a gente consiga entender a abordagem do Novo Testamento sobre a água. No livro de Levítico, eu quando criança, irmão, achava terrível o livro de Levítico. Já confessei isso aqui antes. Na minha leitura devocional, eu ia bem até Êxodo 20 e tanto, quando a partir ali do 25 começa a falar da construção do tabernáculo, eu já pulava aqueles capítulos todos, pulava o livro de Levítico inteiro, e os primeiros capítulos de Números que tem as genealogias,
né? E eu já queria cair no meu conceito de criança, naquilo que eu chamava de as historinhas. Eu gostava das histórias. À medida que a gente vai crescendo, você percebe que essa aparente parte chata da Bíblia, ela tem uma relevância assim enorme quando você entende essa progressão da revelação bíblica. Porque, embora a gente não pratique de forma literal essas ordenanças todas do livro de Levítico, eu volto a dizer, a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então, por exemplo, em Levítico 14, do 49 ao 51, quando Deus fala sobre purificar a casa da lepra. A lepra podia pegar não só no corpo, na pele de alguém, mas nas pedras, nos tijolos de uma casa. Deus diz assim, para purificar a casa, tomará, está falando do sacerdote, 2 aves e pau de cedro, estofo carmesim e sopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes, tomará o pau de cedro, o isopo e o estofo carmesim, a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Esses detalhes normalmente vão passando ali desapercebidos, mas o tempo todo você vê ou a combinação da água e do sangue, ou Deus tratando só com o sangue do sacrifício, em outros momentos só com a questão da água. Ainda em Levítico 16, quando Deus instrui Arão no dia da expiação a fazer o sacrifício, Levítico 16, de 11 a 14, diz assim, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sob o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá para a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Nesse ritual, a Bíblia ainda vai acrescentar depois, nos versículos 23 e 24, a participação do elemento do sangue. Deixa eu ver se é o 23 e 24. Isso. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, ali as deixará, banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Você vai observando esses detalhes, querido, e o tempo todo Deus estabeleceu isso com clareza. Em Hebreus 9, 19, o autor cita Moisés, diz, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Havia momentos onde Deus desafiava o povo a se preparar para um encontro com ele. E aí você vai encontrar menções, como a de Êxodo 19, 10 e 11, onde o Senhor diz assim, diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Essas ordenanças a respeito de lavar as vestes, não tinha a ver com aquele aspecto natural, mas sim com a visão, com o simbolismo espiritual. Dentro do próprio tabernáculo, quando os sacerdotes estavam ministrando, depois do altar do holocausto, eles tinham a pia de bronze ou lavatório. A instrução de Deus era a mesma, Êxodo 30, 17 a 21, se você estiver anotando, disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Sempre que Deus chama algo de estatuto perpétuo, significa que aquela prática não seria removida. No Velho Testamento, a oferta de incenso foi chamada de estatuto perpétuo. De forma literal, ela deixou de ser praticada, por muito tempo, depois que, no ano 70, Tito, general romano, destrói o templo dos judeus em Jerusalém. Mas o Novo Testamento, ele interpreta a prática da oferta de incenso de outra forma, com a simbologia do que ela significava. No Salmo 141, Davi já tinha dito, suba a minha oração como incenso, e o levantar
das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que a oferta de incenso são as orações dos santos. O incenso continua sendo oferecido hoje, mas diferente daquela prática literal, nós fazemos isso através das orações. A circuncisão era uma ordenança que não seria removida. Mas hoje a Bíblia diz que judeu não é aquele que é na carne, e circuncisão também não, e sim a que é no coração. Paulo diz isso em Romanos 2, 28 e 29. Eu olho, querido, para isso que Deus disse será estatuto perpétuo. Ele não estava dizendo que nós precisaríamos, chegar na igreja com o devido banho. Deus está falando de algo que tem uma conotação e um simbolismo espiritual. Em Isaías 1,16, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus já vinha dando os anúncios de que essa questão de se lavar com água era uma visão de purificação que seria vivida como vivemos nos dias de hoje, no aspecto espiritual, no cumprimento daquela figura e não apenas na repetição daquela figura. E eu creio, querido, que é importante conseguirmos enxergar esses elementos de purificação que estavam em operação desde o Velho Testamento, o como a água era usada. Tem um texto em Levítico 15, ele repete isso várias vezes, que você até decora. Levítico 15, de 5 a 13. Fala do impuro. A pessoa podia estar nessa condição de impureza por várias razões. Deus diz, olha, se alguém tocar um cadáver, o corpo de um morto está impuro. Na condição de impuro ele não podia entrar no templo, ele tinha que se banhar em água. Haveria um tempo até que aquela condição fosse mudada. E aqui Deus está falando um caso específico que eu peguei, para a gente não gastar muito tempo nesses versículos. Eu quero usar esse último exemplo, que fala de alguém que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Levítico 15, a partir do versículo 5 até o 13, diz: qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então este lavará suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. Aquele que a levar, já decorou? Diga comigo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. E você vai ver, querido, o livro de Levítico, por exemplo, repetindo isto demais. Então vamos deixar bem claro, essa é uma figura muito forte, já dentro da cultura dos povos que vinham se relacionando com Deus. Eles entendiam essa visão e a questão da purificação por meio da água. A ponte, a transição que nós temos que fazer é ver como isso se aplica a nós hoje, nos dias da nova aliança, nesse tempo do Novo Testamento em que vivemos. Porque o sangue, eu vou repetir, tratava com o pecado, mas a água com a impureza. O pecado é voluntário, a impureza não necessariamente. Então, se um familiar morreu e você precisava participar do sepultamento e tocasse no corpo do morto, você estava impuro. Tinha que se banhar em água, lavar as suas vestes. E havia ocasiões em que alguém que tocou no corpo do morto estava impuro, esbarrava no outro, a impureza passava para o outro. Aquele que estava impuro por diversas razões, se cuspisse no outro, não precisava ser aquela cuspida assassina, terrível que você deve ter imaginado. Vamos dizer que naquela conversa, ele está assim com a boca muito bem lubrificado, eu não sei como a gente deixa isso menos nojento, e de repente espirrou saliva no outro, ele estava impuro. Impureza, querido, não era necessariamente um ato voluntário, ela poderia ser involuntária. E há uma distinção entre impureza e pecado. Nós sabemos que o pecado que ele traz dano à relação com Deus, separação com Deus, ninguém nega isso. Mas nós precisamos entender que se vamos crescer em santificação diante de Deus, nós temos que, mais do que vencer o pecado, nós temos que vencer as impurezas. Então nós precisamos entender na prática essa distinção, querido. Algumas pessoas perguntam, eu, por exemplo, querido,
tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão, graças a Deus. E eu não entendia porque meus pais recomendavam insistentemente, quase que proibindo, não usando esse termo, mas na prática era uma proibição, era uma recomendação muito forte, que a gente não ouvisse música secular ou, na nossa gíria de crente, a música mundana. Eu dizia, mas onde está na Bíblia que eu não posso ouvir? É pecado se ouvir? Não, não é pecado, mas não é bom para você. E muitas vezes, querido, demora para que você compreenda algumas questões, algumas verdades. A razão pela qual o cristão precisa entender a necessidade de separação de alguns ambientes e práticas, querido, é porque nós não fugimos só do pecado. Nós precisamos fugir de impurezas. Alguém pode dar um amém? Esqueci de contratar aquela meia dúzia de irmão que ia deixar esse negócio animado, né? Nós precisamos separar. Então, querida, a razão pela qual talvez você não possa se envolver com determinadas festas, a razão pela qual não é bom que lá no seu trabalho, quando aquela roda está ali contando todo tipo de piada suja, que você não fique ali ouvindo, não é apenas porque isso é pecado. Muitas dessas questões talvez a gente não possa definir como pecado. Eu não creio que escutar música secular é pecado, porque não tem nenhum mandamento que proíba isso. Mas, querido, hoje em dia, tem algumas músicas que são impraticáveis, e tem outras, querido, que talvez não tenha letra nenhuma, né? Hoje tem músicas que é um absurdo, assim, é uma aberração, a abordagem, o apelo à sexualidade, à imoralidade. Mas tem músicas, querido, que você vai ouvir que talvez não tenha nenhuma letra feia. Embora muitas vezes a carga de inspiração sobre alguém possa não ser do Senhor e possa ser maligno. A razão pela qual nós decidimos nos guardar dessas coisas não é pregando a mensagem de que é pecado fazer isso. É porque existe impureza. Eu creio que a motivação inicial das igrejas pentecostais, quando proibiam seus membros de assistir televisão, era guardá-los da impureza. Embora, como eu disse hoje de manhã, eu acho engraçado. Algumas dessas igrejas, talvez porque a cúpula, a liderança não se atualizou, eles não se pronunciaram sobre a internet. Eles dizem que tudo que eles não vêem na televisão, eles podem ver pela internet, que na internet não é pecado. Eu fico olhando e me perguntando, será que o problema era o aparelho da televisão? Será que era o aparelho que estava endemoniado? Né? Você pode ter um aparelho desse, querido, e, sabe, se enriquecer com tanto documentário, com tanta coisa educativa. Né? Já pensou, irmãos, a gente amanhã sem a televisão para ver o jogo do Brasil? Em 1990, eu me dei um momento de bobeira. Eu estava assim, naquele momento de oração, empolgado com Deus. Eu pensei, meu Deus, todo mundo para tudo para ver jogo. Não deve ter nenhum crente orando na hora do jogo do Brasil. Esqueci que já existem essas igrejas pentecostal para cobrir a gente nessa hora, né? Que não assiste televisão e tal. E de repente me deu aquele senso de ser o salvador do mundo. Falei, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiz um voto impensado para Deus. Falei, não vou ver os jogos do Brasil. Enquanto todo mundo está lá gritando gol, vou estar orando, vou me colocar na brecha. Irmão, um dos primeiros jogos que eu fiz isso, eu não me lembro se foi Brasil e Polônia. A Copa de 90, eu não estou bem certo de quem era quem ali, mas eu lembro que foi um jogo de 4-0. E o vizinho, irmão, do fundo de casa, que estava com a TV quase na janela do meu quarto, colocou aquilo numa altura absurda, eu ficava ouvindo a narração e eu tinha que orar mais alto do que ele. Pensa num cara que sofreu. Eu lembro que cada gol que acontecia, eu dizia, por favor, pelo menos o replay, me dá licença, eu já volto. Aí eu ia ver o replay, como foi o gol, voltava, aleluia. Irmãos, não sei o que seria de nós sem televisão. Agora, tem crente, querido, que não sabe se conduzir em relação a isso. E tem tanta gente comendo tanta porcaria, tanta bobagem o tempo todo. Quando pregamos aqui sobre preparação do culto, irmãos, se há algo que vai afetar a manifestação da presença de Deus nas nossas reuniões, tem a ver com a forma como nós nos preparamos para isso. E tem muito crente que não pecou e não fez nada fora do manual. Mas ele se deixa contaminar por impurezas. E nós precisamos entender a diferença entre pecado e impureza e como se trata com cada um. Quando você peca, irmão, é se arrepender e clamar pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode dizer amém? Agora, questões de impureza nós precisamos tratar com a água. O que significa a água? Se a água continua no Novo Testamento, o que na prática ela significa? Eu creio que a ideia da lavagem, do banho que Deus sempre trabalhou, ela é mantida, embora a aplicação seja espiritual. Em 1 Coríntios 6,11,
depois de Paulo fazer uma lista de pecados e práticas erradas, ele diz, tais fostes alguns de vós. Mas ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quantos são gratos porque foram lavados? Diga amém. Como acontece esse lavar? Vamos falar agora só da regeneração. Em Tito, no capítulo 3, dos versículos 4 até o 6, carta de Paulo a Tito, do versículo 4 ao 6, a Bíblia fala sobre um lavar do Espírito Santo. A Bíblia diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga comigo, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a Bíblia fala de um lavar regenerador do Espírito Santo. Agora, quando a Bíblia fala do lavar, ela também fala de um lavar da palavra. Em Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o 27, o apóstolo Paulo, ele declara assim, ele está falando da relação do marido com a sua mulher, e ele faz uma comparação daquilo que diz respeito à relação de Cristo com a igreja. Ele diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Bíblia diz que o Senhor se entrega pela sua igreja para santificá-la. Estamos falando de santificação. Tendo-a purificado pela lavagem de água da palavra. Existe uma purificação, querido, que vem pela água e não pelo sangue. E a Bíblia fala tanto de uma ação do Espírito Santo, como fala também da operação da palavra. Eu creio que há momentos onde você, na sua vida de oração, adoração, é visitado pelo Espírito Santo. E a sensação que dá, principalmente quando a gente tem aquele momento gostoso de se quebrantar diante de Deus, né, de chorar, de derramar o coração diante dele, de se encher de alegria. Tem momentos que você, né, depois desse tempo com Deus, diz, lavei a alma. A sensação é ter sido lavado. Mas eu creio, querido, que há uma combinação entre a ação do Espírito Santo e da palavra. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Na hora da criação, a Bíblia diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus falou, e há uma combinação entre o Espírito e a palavra, isso é uma química explosiva. O anjo Gabriel vem e anuncia a Maria, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ela diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Quando junta, querido, a palavra de Deus e o Espírito Santo, é uma química extraordinária. E eu entendo, querido, que essa lavagem d'água é uma ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus na nossa vida. Porque é importante entender isso, querido. Nós precisamos entender como se processa a questão das impurezas. As impurezas do mundo, elas têm a ver com uma mentalidade de pecado. Seja, querido, o que você ouve numa música, o que você assiste pela televisão, as conversas das pessoas, as piadas. Irmão, não estou dizendo que você tem que virar aquele tipo de gente sonsa sem graça. Eu não acredito, querido, numa vida cristã, que você não dá risada um pouco. Eu não consigo imaginar aqueles 12 andando com Jesus sem aprontar um com o outro o tempo todo. Agora que ele tem momentos que não dá. Eu falei aqui hoje de manhã, outro dia estávamos num restaurante, um monte de pastor, depois de uma reunião. Eles estavam contando nossas piadinhas de crente, todo mundo rindo a valer. Daquelas assim, bem santificadas. Um garçom que viu quanto a gente ria e deduziu que aquilo tudo era piada, ele aparece do nada, cai de paraquedas, falou, deixa eu contar uma também. Irmão, pensa numa coisa profana, imunda, imoral, impura, suja, feia. Agora, irmão, dizer que não era engraçado, a gente ficou todo mundo segurando para não rir. E sabe, tem gente que tem nessa hora uma carga de espiritualidade assim que eu admiro. Eu digo, cara, você não ficou com vontade de rir, não? Aí nós tivemos que dizer para ele, amigão, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma mesa aqui só de pastor.
É tudo homem de Deus esses caras. Nem deu tempo de terminar e disse, dá licença que eu já volto. Sabe, tem momentos, querido, que o cara chegou ali, não deu nem para parar, foi muito rápido. Agora, daí, querida, você tolerar esse tipo de coisa como parte da forma que você vive, eu creio que é muito diferente. A gente precisa conseguir fazer esse tipo de distinção. Eu não creio, querido, que Deus está dizendo que você não ria, mas, sabe, eu gosto de assistir uma comédia, mas está cada dia mais difícil, querido, assistir uma comédia. Porque toda apelação é feita o quê? Em cima de malícia. E nós precisamos cuidar, querido, porque muitas vezes a gente está ali tomando porre de diversão com as coisas do mundo sem perceber que aquilo vai alimentando uma mentalidade pecaminosa. Ainda que aquelas questões que você está ouvindo e achando engraçado não seja pecado em si você ouvi-lo, aquilo alimenta uma mentalidade. É assim que o reino espiritual das trevas trabalha, querido, contra mim e a sua vida. E é por isso que Deus pede santificação, não só no que diz respeito a pecado, mas até impureza. E a única forma de combater a mentalidade pecaminosa é através de uma revelação forte da palavra que mude a nossa forma de pensar. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser reprogramada, querido. Você aceitou Jesus, não adianta querer colocar o vinho novo de Deus agora no odre velho do seu estilo de vida, da sua forma de pensar. A mudança e a transformação vai vir através da palavra. Em Efésios 4:23, Paulo diz que nós temos que nos renovar no espírito do nosso entendimento. Mas para mim a força, querido, desse entendimento, eu acho que vem de Tiago capítulo 1, se você puder abra lá comigo. Tiago capítulo 1, versículo 21. Todas essas figuras, as abluções, os banhos, as purificações do Velho Testamento, eram sombra, querido, dessa lavagem que nós vamos provar pelo que? Pela palavra. Em João 15:3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O kit limpeza do reino de Deus na minha e na sua vida não é só o sangue de Jesus que limpa o pecado, mas é a água que lava impureza. Como? Pela palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21, o texto diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, a opção no lugar de impureza às vezes é imundície, e acúmulo de maldade, outra versão diz vestígio do mal, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra traduzida salvar aqui, querido, no grego é sozo. Ela tem a ideia de cura, de restauração. A Bíblia diz que essa palavra que já foi implantada em nós precisa ser acolhida. Você precisa ter um relacionamento com essa palavra. Essa palavra precisa ser recebida, querido, trazendo uma restauração na sua alma. A alma envolve as nossas emoções, a nossa vontade e os nossos sentimentos. A palavra de Deus precisa assumir o controle de tudo isso e trazer restauração. E eu creio, querido, que a gente precisa mais do que ler a Bíblia, ou ver um ensino, uma pregação. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe esse entendimento, essa revelação da palavra, porque é isso que quebra a mentalidade do pecado. Sabe, tem muita gente tentando viver a vida cristã sem conseguir, porque ele quer ser crente na sua força, querido, ninguém dá conta. Durante toda a velha aliança, eles tentaram viver a lei de Deus e descobriram que era impossível viver por si mesmo. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Até, querido, para andar com Ele, nós dependemos dele no processo de santificação. Mas a maioria de nós negligencia, querido, uma das maiores ferramentas. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. É comer a palavra de Deus, querido, não só querendo conhecimento, é mais do que conhecimento. Nós precisamos, debaixo da revelação do Espírito, ter uma mentalidade transformada. Precisamos que a palavra de Deus entre tão fundo na nossa vida, onde a gente seja reprogramado sem estar sob o efeito das impurezas. Porque ninguém se engane, querido, as impurezas vão nos prejudicar no nosso relacionamento com Deus. E se não entendemos essa questão da diferença entre pecado e impureza, do sangue e da água, nós jamais poderemos aperfeiçoar nossa santidade
no Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6. Então falamos dos dois elementos de purificação, da água e o sangue. Falamos do que significa a água. E eu quero tentar te ajudar de forma prática, nesse tempo da Nova Aliança, do Novo Testamento, a se banhar em água. Vamos entender um pouquinho melhor isso. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Eu vou fazer uma pausa aqui, que tem muito cristão que ou ignora ou se faz de bobo para uma afirmação dessa. Quando a Bíblia diz que você não pode se colocar debaixo de um jugo desigual, o jugo desigual era colocar o jugo em cima, por exemplo, de um cavalo e de um jumento, né? de um jumento e de um boi. Aquilo era complicado, né? Porque um animal tem um ritmo, outro tem outro, um tem uma altura, né? Diferente do outro, a força, e aquilo era uma confusão. A expressão não se colocar debaixo de jugo desigual com os incrédulos é: eu não posso me vincular, seja pelo casamento, eu acredito que isso se estende, né, à aliança de negócios, à sociedade. Nós não podemos nos colocar debaixo do mesmo jugo que o incrédulo. É diferente, querido, quem se converteu depois de casado. Talvez você se converteu, seu marido não, né, ou você se converteu, sua esposa ainda não, isso é diferente. Mas quando alguém que já conhece a palavra de Deus se submete a entrar em aliança, querido, com quem não se submete, eu creio que o processo é muito complicado e tem muita gente fazendo vista grossa a isso. O engraçado é que depois não ouvem aquilo que a gente ensina e prega da palavra, depois vem chorar com a gente que tem que arrumar. Pastor, me ajuda a converter meu marido. Eu tenho vontade de dizer, não te ajudo, não. E tem gente, querido, vem todo tipo de discurso, mas eu conheço alguém que casou com um não crente, converteu ele depois. Falei, conheço um monte, mas é de 2 a 3% que consegue isso. A maioria não deu conta de converter depois, não. Agora, qual a questão, querido, dessa aliança? Vamos pensar em termos de consagração. A Bíblia diz que quando homem e mulher se unem, os dois se tornam uma só carne. Significa que tudo que é de um passa a ser do outro. Então vamos pensar assim, quero ajudar principalmente a moçada. Não serve só para eles, mas normalmente são os que estão mais desesperados para casar. Não, tem uma vontade mais forte, foi mal o desespero. Eles têm um anseio, uma vontade mais forte. Alguns mais do que outros. Especialmente quando você passa daquele versículo, eis que estou à porta e bato, para aquele outro, aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Né? Você se converteu, uma transformação ocorreu, Deus agora é seu pai, você é filho de Deus, amém? Agora aquele filisteu, falando agora com o pai ciumento na casa, ou aquela filisteia, que não teme a Deus, que não se converteu, ainda está de acordo com a Bíblia, querido, quer se ache bonito, quer não, quer goste, quer não. A Bíblia diz que a condição de quem não está servindo ao Senhor é ter por pai o diabo. A Bíblia chama cada um não convertido de filhos do diabo. Então, se uma irmã ou um irmão que teme a Deus, tem Deus por pai, se casa uma moça ou um moço que não teme ao Senhor, não se rendeu ao senhorio de Jesus e tem o cão por pai, quem vai ser seu sogro? Irmão, se isso não servir para tocar o terror no seu coração, eu não sei mais para que apelar. Querido, todas as maldições, todos os demônios operando na vida de alguém, vêm junto a reboque na sociedade. Nós precisamos entender isso, querido. Deus deixa você casar com quem você quiser. A Bíblia diz, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. A mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Deixa eu voltar aqui para o texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Deus está dizendo, eu quero descer, andar no meio de vocês, habitar com vocês, mas o preço é, separai-vos. Não toqueis em coisas impuras. Impureza, querido, vai nos impedir de desfrutar de uma relação com Deus. Agora, olha como começa o capítulo 7, versículo 1, que é uma continuação da mesma ideia aí abordada. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quais promessas? Andarei entre eles, com eles habitarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo, eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como que se aperfeiçoa a santidade? Não é só deixando o pecado, é deixando impureza. E quando a gente fala impureza, a maioria pensa, né, num pecado de conotação moral, da carne. A Bíblia diz é da carne e do espírito. Eu quero te dizer que não perdoar, eu quero te dizer, querido, que guardar na sua mente, ainda que você nunca manifestou no seu corpo, né, a malícia, pensamentos impuros, é tão danoso quanto. Agora, qual é a forma de aperfeiçoarmos a santidade? Nós precisamos desse trato de Deus. Nós podemos definir, querido, a visão da Bíblia de santificação em duas etapas muito distintas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aí ele diz, chamados para ser santos. Entendo que ser não é só manter o que aconteceu aqui, mas é desenvolver. Quando você olha o todo do ensino da Bíblia, você percebe que há uma santificação inicial e há uma santificação progressiva. Ainda que você tenha passado pela santificação inicial, alguns de vocês foram isso e aquilo, Paulo escreve aos Coríntios, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome de Jesus, do Espírito do nosso Deus, aleluia. Mas e agora, querido, daqui para frente? Isso não dá o direito de eu me sujar. Isso significa que eu tenho que não só não pecar, como ainda andar diante de Deus de forma que eu não me contamine. E eu consigo entender bem isso, querido, dentro de uma figura, que é o último texto que eu quero ler. Evangelho de João, capítulo 13, eu vou ler do versículo 8 até o 10. Jesus exerceu o que hoje em dia, né, dentro de todo tipo de gestão, está sendo usado como exemplo e sendo citado como liderança servidora. Jesus nunca se colocou, né, na posição de autoridade que ele tinha, mas ele sempre procurou servir, ensinou que essa é a forma e é o modelo, né, cristão de liderança. E Jesus faz algo com os discípulos, querido, que a gente está longe de entender. A Bíblia diz que ele decide lavar os pés dos seus discípulos. Como isso não é parte da nossa cultura, a gente não entende o peso e a força que tem. Irmão, aprendi há muito tempo dentro da igreja. Quem lavava o pé do outro era o que tinha a condição mais servil na casa. Quem tinha o pé lavado era a pessoa honrada, o que lavava era o desonrado. Quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos, alguns aceitaram isso depressa, Pedro não. Pedro fica indignado. Alguns anos atrás, numa dessas nossas idas à África ministrar pastores e líderes, que temos feito bastante, Deus nos deu uma direção. Trouxemos muitos pastores daquele auditório, né, representantes de muitas tribos, trouxemos eles para frente, e a gente já tinha se organizado, se preparado para isso. Nós trouxemos uma palavra sobre o que era o ministério, sobre não viver essa disputa de posição, de controle, de autoridade, que o exemplo e o modelo de Jesus era o serviço, e nós decidimos lavar os pés daqueles pastores. Irmãos, eu sempre comento nas minhas andanças em vários países do continente africano, eu digo, eles são bons de festa, de alegria. Mas eles não são que nem nós, os latinos, fáceis de chorar, não. Eles não trabalham nessa parte. Mas eu nunca vi africano chorar como naquele dia. Aquilo não era choro, irmão, tinha gente que urrava, gritava. Porque na cultura deles, que ainda, né, traduz esse mesmo sentimento, aquilo era muito forte. Diferente de tudo que eles experimentaram, isso foi em Moçambique, da colonização portuguesa. Estão lá os brancos dessa vez, não para se aproveitarem deles,
Está lá o pessoal que eles olham como os homens de Deus, que tem uma posição até financeira que eles não têm. E de repente nós estamos lá lavando os pés deles. Irmão, eu nunca vi uma reação daquela. Naquele dia começou a me cair a ficha, o que deve ter deixado Pedro naquela situação. Ele disse, você, Jesus, lavar o meu pé? E o texto diz assim, disse-lhe Pedro, quando chega a vez dele, João 3, de 8 a 10, nunca me lavarás os pés. É lógico que Pedro achava que estava sendo bem respeitoso. Ele diz, não, Jesus, eu lavo o seu, você não lava o meu. Vamos deixar esse negócio certo aqui. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem espaço comigo. Vira para o irmão ao seu lado e diz assim, apelou, hein? Então Pedro lhe pediu, eu acho divertido isso demais, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele disse, é para estar fora, não, aí o Senhor me banha inteiro, vamos lá. Agora, o que Jesus responde para Pedro? Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos olhar o que Jesus falou. Ele, nesse contexto, você não precisa ir muito longe, né? Não vamos nem para os países distantes, nem para aquela cultura, mas vamos lembrar, né? Isso pode acontecer no interior, né? Aqui do Paraná, pertinho da gente. Alguém decidia visitar um outro amigo, um vizinho, ele tomou banho, colocou uma boa roupa, uma boa sandália, se ajeitou, ele tinha que caminhar pela estrada de chão. Quando ele chegasse lá, ainda que de corpo e roupa limpa, os pés já tinham empoeirado. Então se lavava somente os pés. A pessoa não precisava do banho, era só de lavar os pés. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, há uma santificação inicial que eu já resolvi na vida de vocês. Vocês não têm que viver tomando banho toda hora. Mas nessa caminhada, a impureza que chega. E Pedro, eu quero te dizer, assim como sem aquele lavar inicial, você não teria parte comigo, se você não deixar eu dar a manutenção de santificação das impurezas, você não terá parte comigo. Irmãos, isso significa, se não caminharmos em santificação, e o livro de Hebreus é claro, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não levarmos adiante aquilo que Deus começou na nossa vida, a posição é complicada demais. Jesus disse, você não tem parte comigo, ponto final, é assim que funciona. Ou seja, querido, essa proposta de experimentar não só a santificação do sangue removendo o pecado, mas da água removendo a impureza, não é só uma boa ideia para te levar a um nível de vida cristã plus, diferenciado. Para você dizer, subi de nível, aleluia, fui promovido. É algo, querido, que ou você faz, ou você faz, ou você faz, ou você está lascado. Isso tem que ser parte da nossa caminhada com Deus. E nós precisamos entender, querido, na condição de povo de Deus, que precisamos de uma relação mais profunda, não só com o sangue santificador, mas também com a água, a ação da palavra, no poder e na revelação do Espírito, que vai nos levar a viver um nível diferente diante de Deus. Sem isso, querido, nós não vamos viver acima do pecado. As impurezas, elas vão nos puxar cada vez mais para baixo, criando a mentalidade de pecado. E daqui a pouco, querido, o próprio pecado já nos venceu. Eu quero trazer um desafio ao seu coração. Como falamos nos outros domingos, estamos batendo nessa tecla de salvação e vida cristã, na minha conta já há 1 mês e pouco. Nós precisamos tratar com muito respeito a proposta que Deus colocou de caminhada diante de nós. Querido, isso é para a vida cristã toda. Não era só até você arrumar o seu casamento, suas finanças, ser curado, pagar suas dívidas. Nós assumimos uma caminhada que é daqui para sempre. A vida cristã, querido, na sua maior parte, ela é chamada de um caminhar. A Bíblia fala sobre a maneira de andarmos. Você entra no reino pela porta, que é o Senhor Jesus, um dia vai alcançar o alvo, e tudo entre a porta, o dia que você entrou até o dia final que você alcançar o alvo, se resume no caminho. O cristianismo era chamado no início de um caminho. E Paulo diz que nós temos que viver de modo digno a vocação com que fomos chamados. Temos que andar direito. E temos que praticar os princípios e os processos que Deus estabeleceu. Deus seja louvado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
não só lá atrás, mas hoje, cada momento que você precisar, mas querido, você precisa mais do que o sangue. João registrou isso desde a crucificação, sustentou na sua epístola, ele diz, é pelo sangue e é pela água. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar. Aí onde você está aqui, quero que você comece a falar com Deus. Do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, como você achar melhor. Eu creio que ao sairmos daqui essa noite, precisamos sair com algo bem definido no nosso coração. O entendimento de que lidamos não só com a questão do pecado, mas também das impurezas, que um se trata com sangue e o outro com água. Não adianta você simplesmente só querer tomar o banho natural, literal, todo dia, não é essa água. Mas há uma ação que vem do Espírito Santo e da palavra. Eu creio que os dois se combinam, os dois estão presentes na regeneração. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Em 1 de Pedro 1,23 a Bíblia diz que nós somos regenerados pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Eu creio que em algum momento nós precisamos dessa junção. Há pessoas que descobriram a importância da vida no Espírito, do mover do Espírito, da ação do Espírito, mas têm um envolvimento muito pobre com a palavra de Deus. Há outros que têm um envolvimento tão profundo com a palavra e se tornam estudiosos. Alguns manifestam uma mente brilhante para tentar ir ligando os pontos, equacionando, e somando conhecimento. Mas eu creio que é um lugar, querido, onde a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração com tamanha força, numa aplicação prática do Espírito Santo. Sabe, querido, eu não posso ficar dizendo para você o que fazer ou não fazer todos os dias. Embora na proximidade do relacionamento do discipulado a gente pode ajudar bem mais, ainda assim, querido, não tem como controlar a vida de ninguém. E nós precisamos aprender a depender mais do Espírito Santo em como aplicar a palavra na nossa vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, antes ainda de eu começar a pastorear, eu encontrei uma pessoa numa das campanhas que fizemos, e ela tinha acabado de se converter e ela estava tão empolgada, porque além da cura, ela experimentou um milagre, uma intervenção de Deus, e ela estava tão empolgada com descobrir Jesus. Mas ela me procurou e falou: pastor, vocês evangélicos são contra o carnaval? Não são? Eu falei: sim. Ela disse: pastor, veja o meu dilema, eu me converti hoje, mas até hoje, quando eu não sabia de nada, eu passei um ano pagando a minha fantasia de carnaval, e eu vou desfilar com a escola de samba tal no Rio de Janeiro daqui 2 semanas. O que o senhor me disse? Eu falei: não te digo nada. O que eu tenho que fazer? Eu falei: não vou te dizer o que você tem que fazer. Você sabe que nós temos uma razão para ser contra, eu tenho a minha razão para não participar disso. Eu falei: eu não tenho um versículo da Bíblia para ler para você proibir. Eu falei: mas é um ambiente com o qual nós não conseguimos compactuar. Mas ela acabou de converter, querida, ela não entende absolutamente nada de ambiente. Eu não sou o pastor, não sou o discipulador. E sabe o que eu fiz, querido? Eu joguei a batata quente de volta. Eu falei: quem vai decidir isso é você. Ela disse: pois bem, eu vou desfilar. Você acha que eu vou perder minha salvação? Eu falei: não, talvez você vai ganhar uma boa lição. 15 dias depois ela me liga e diz: você não sabe a experiência que eu tive. Ela diz: eu nem sabia que fantasia eu estava pagando, nem qual era o tema
nossa escola de samba diz, mas quando cheguei lá, tive o desgosto de descer com todo mundo vestido de diabo. Ela diz, isso já me incomodou um pouco. Eu falei, que bom, você está começando a ter um pouco de discernimento. Que fantasia de capeta não é coisa boa, mas... E daí? Ela falou, pastor, tudo que eu vi naquele lugar não me preenche mais. Eu não consigo ter alegria em nada disso. Eu sentia uma tristeza dentro de mim. Eu sabia que Deus não tinha me deixado, mas eu sentia, é como se eu estivesse triste. E eu citei para ela, olha, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe, as pessoas que querem que você fique dando um manual de regras. Isso pode, isso não pode, faz, isso não, isso minha religião não permite, isso. Nós precisamos desenvolver uma relação com o Espírito Santo. É Ele que aplica a palavra nas nossas vidas. E se nós buscarmos isso nele, talvez você não tenha respostas imediatas. Talvez você apanhe um pouco nesse aprendizado. Como assim, como eu e você, quando éramos crianças e começamos a aprender a andar, levamos nossos tombos. Mas, querido, em tudo na vida Deus permitiu que fosse assim. Quando criança, você aprende desse jeito. Na hora que você é pai, você aprende desse jeito. A gente aprende a fazer fazendo. Mas alguém inventou que na vida cristã você tem que ter um aulinho, um cursinho para tudo. E sabe que mesmo tendo um ministério de ensino da palavra, eu não consigo conceber isso. Nós precisamos viver um relacionamento com o Espírito Santo, que vai vivificando a palavra e nos trazendo entendimento. Isso é uma das maiores forças que temos para andar em consagração e santificação com Deus. Essa é a lavagem d'água pela palavra. É a proposta que Deus tem para cada um de nós. Você recebe essa palavra essa noite? Em nome de Jesus, feche seus olhos, comece a falar com Deus. Espírito Santo, nós entendemos de maneira clara a Tua palavra, aquilo que o Senhor está falando, fazendo. E nesta noite aqui agora, queremos colocar nossa vida no altar do Senhor. Muitos de nós temos vivido uma consagração tão limitada, tão pobre, que talvez nem tenhamos o direito de chamar isso de consagração. Alguns de nós apenas nos acomodamos em abandonar pecados, mas não tomamos a consciência de como as impurezas desse mundo nos roubam no relacionamento contigo. Senhor, nós queremos deixar para trás não apenas o pecado, mas as impurezas. Nós queremos ter uma vida separada para o Senhor, cultivar e viver os valores da Tua palavra. Queremos aprender a sermos ministrados pelo Teu Espírito. Em todo o processo de leitura, estudo, meditação da palavra, queremos que o Senhor ilumine os nossos olhos, nos conduza a um entendimento, a uma revelação que vai romper essa mentalidade de pecado. Deus, nós queremos ser purificados por essa ação contínua do Senhor no nosso íntimo, despertados a essa santificação que a Tua palavra diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, nós não queremos viver de qualquer forma a vida cristã. Nós não queremos negar ao Senhor o lavar os pés, porque queremos ter parte contigo. Não queremos, ó Deus, interromper aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós queremos desenvolver a santificação. E nós suplicamos graça, ajuda do Senhor. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos do Teu toque. Eu clamo nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Teu toque santificador. Eu clamo nessa noite o despertamento do Senhor no íntimo de cada um de nós, para uma vida de pureza na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nesse momento nós queremos nos colocar debaixo do sangue de Jesus. Queremos nos arrepender e deixar para trás todo o pecado, mas não só o pecado. Espírito de Deus, nós clamamos pela lavagem d'água. Neste momento e a partir de agora, de uma forma nova, mais intensa do que tudo aquilo que já provamos. Porque temos promessas de que o Senhor andaria em nosso meio, seria o nosso Pai, nos receberia como filhos. Então
nós queremos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Querido, não vou fazer nenhum apelo essa noite. Esse é o tipo de coisa que a gente não resolve aqui e agora. A gente leva para casa e diz: isso é parte da minha vida, é parte da caminhada. E se você não colocar isso em prática, não é uma oração que vai mudar essa sua condição. Então eu coloco diante de você um desafio. Eu espero que você receba isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Antes de sair.